Graças a Deus. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, em nome de Jesus. Irmão, Deus tem uma coisa aqui muito importante para poder falar com a igreja, que ele me chamou a atenção. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Irmão, Deus hoje quer chamar a atenção da igreja sobre um aspecto que é muito importante. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco, e Ele tem falado conosco, não é verdade? Através das pregações, através das palavras. Ele tem falado, e eu creio que os irmãos têm percebido, porque tem sido dito aqui somente a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para poder contar a história, nós estamos aqui para contar a verdade de Deus, a palavra dele. O verbo, que como o João está dizendo que se fez carne, essa palavra, ela hoje está aqui para cada um de nós. Deus tem falado, só que Deus hoje ele vem falar com a igreja, irmão, algo muito importante. Muitas vezes a igreja ela não tem aceitado Deus falar de uma forma diferente, de uma forma muitas vezes mais vista. Muitas vezes eu fico triste, muitas vezes eu não aceito bem aquilo que Deus tem falado. E muito pior, às vezes, eu não consigo falar com o Pai. A comunicação, meu irmão, é muito importante. Se Deus ele diz para cada um de nós que nós somos a noiva dele, logo se nós somos a noiva dele, nós temos que ter um relacionamento com ele. E nós sabemos muito bem que um relacionamento sem conversa, um relacionamento sem uma reciprocidade de o marido fala, a mulher fala, se isso não acontecer, nós vamos ter dificuldade muitas vezes de lidar com as situações. Com Deus não é diferente, irmão. Então é necessário que a igreja ela esteja em comunicação com Deus. Nós vamos ver aqui um exemplo que Deus me fez até ir lá no Velho Testamento para nós prestarmos atenção que uma das principais coisas que tinha de dificuldades com as pessoas de Deus, era a comunicação. Isso existia muito no Velho Testamento. Por isso que nós muitas vezes vemos as ações dos profetas, as ações dessas pessoas grandes que se levantaram no Velho Testamento, porque a igreja ela estava sem comunicação. E nós vamos ver aqui que o próprio povo de Israel optou por não falar com Deus. Nós não podemos fazer isso, irmão. Deus hoje ele vai cobrar de cada um de nós, nos chamar a atenção, que é importante nós estarmos em comunicação com o nosso Pai, no relacionamento. Se você é a noiva dele, de verdade, de fato você é a noiva dele, você tem que conversar com o teu pai, você tem que conversar com o teu esposo, você tem que conversar com o teu amigo, você tem que conversar com ele. É necessário a igreja fazer isso. Assim como ele fala, o cara de nós vai pedir muitas vezes, fale comigo. Mas muitas vezes ele quer te ouvir, irmão. Muitas vezes ele quer ouvir você falar e você não fala com ele. Você fala com o amigo, você fala com o pai, você fala com a mãe, você fala com não sei quem, mas com Deus você não fala. E ele vai chamar a atenção de cada um de nós hoje, que hoje nós temos esse livre acesso a ele. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do... Estão comigo? Noel, se perdeu? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vamos ler o finalzinho de novo. 17, desculpa. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do
Senhor, aí há o quê? Liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletiram como um espelho, agora do Senhor, somos transformados de glória em para a mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Palavra. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de nós estarmos aqui hoje, Pai, nesse domingo abençoado, Pai, que o Senhor nos deu, para que possamos estar te louvando, engrandecendo o teu santo nome. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor. Nos ensina, Pai. Nos corrija, Senhor. Nos ponha de pé, Senhor. Nos fortaleça nesta hora, para que possamos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, irmãos, eu queria falar com cada um de nós sobre essa comunicação que nós temos. Só que, para que você possa entender, primeiramente, que você precisa de comunicação, Deus, através do Espírito Santo, Ele me instruiu a falar com a igreja sobre esse capítulo aqui. Capítulo 3, 2 Coríntios. E a palavrinha-chave que tem nesse meio trechinho que nós lemos é a palavra que diz liberdade. Essa liberdade, irmãos, ela foi dada a cada um de nós através de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Mas Deus quer que você hoje reflita sobre essa liberdade. Nós temos liberdade para com Deus. Nós não somos mais como era ou no passado, que as pessoas tinham dificuldade para falar com Deus. Tanto que o próprio Jesus Cristo, Ele ensina que eu posso entrar no meu quarto, falar com o Pai, e eu serei recompensado. E Deus hoje está querendo ensinar para cada um de nós, irmão, que você tem essa liberdade de falar com Ele. Muitas vezes eu sinto dificuldades, muitas vezes eu travo, eu olho para um lado, eu vejo uma pessoa que muitas vezes eu não posso confiar, eu olho para o outro, eu vejo uma pessoa que eu não posso confiar, mas você tem que olhar principalmente para aquele que você pode mais confiar, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E que Ele vem dizendo através do apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, que há liberdade. Olha o que ele diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A igreja que ela é convertida, irmão, a igreja que ela não vive mais, que aqui nesse capítulo está dizendo sobre o Velho Testamento, então essa igreja que não vive mais o Velho Testamento, essa igreja que ela não vive mais essa separação que tinha, mas vive a graça, vive Jesus Cristo, que fez a ponte para cada um de nós, irmão. Ali eu posso ter liberdade. O véu já não está mais sobre o nosso rosto. Nós não precisamos mais dificultar as coisas para com Deus. Nós não precisamos mais ter tanta dificuldade, irmão, de se comunicar com o nosso Pai. Nesse momento, você pode, agora, você ouvindo a palavra, você pode se comunicar com o Pai. Daqui a pouco, daqui a um tempo, se você quiser, você pode se comunicar com o Pai, que Ele vai estar disponível para poder te ouvir, irmão. A importância que Deus dá para cada um de nós é muito grande. Por quê? Ele não quer só falar, irmão, Ele quer ouvir de você também. Mesmo que Ele saiba os problemas que você esteja passando, mesmo que Ele saiba de tudo que você está passando, mas eu te garanto, irmão, que quando você dobra o seu joelho e você ora a Deus e você busca Ele, Espírito e verdade, você sente um alívio na sua alma. Por quê? Porque você não está falando com qualquer um, você está falando com o seu Pai. Você está falando com o seu noivo. Você está falando com o seu melhor amigo. Então ele ressalta para cada um de nós a importância dessa liberdade. O véu não está mais sobre cada um de nós, irmão. Não precisamos mais ter dificuldade para falar com Deus. Eu não preciso ter um telefone sem fio para poder falar com Deus. Eu não preciso falar alguma coisa com a irmã Luciana, falar com o irmão Alain, com o irmão Alain falar com a irmã Rosângela. Eu não falar com Deus e depois voltar esse caminho de novo. Não, eu posso ir direto com o Pai e me comunicar com Ele. Essa obra de liberdade que Jesus fez, irmão, para cada um de nós, foi uma ponte que Ele fez. Não é isso? Essa ponte ela
Esse laço ele estava rompido. Mas quando veio a graça na cruz do Calvário para cada um de nós, Jesus Cristo ele reconstruiu essa ponte. Ele reconstruiu o que o homem uma vez tinha destruído. E ele reconstruiu para você hoje. Estamos hoje em 2024 e você tem essa liberdade com Deus. Olha o que ele diz para nós: se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Você é convertido? Você aceitou Jesus? Você crê em Jesus? Então esse véu ele já não existe mais na sua vida, irmão. Então esse véu ele já sumiu da sua vida. Temos que entender isso. A igreja ela tem que entender que esse véu ele já não faz mais parte da igreja. Essa dificuldade de comunicação, de falar com Deus, não faz mais parte da igreja. Então por que a igreja está tendo dificuldade de falar com Deus? Por que a igreja tem dificuldade muitas vezes de se comunicar com o Pai? Por que a igreja muitas vezes põe empecilho? Jesus ele foi, criou para você essa ponte, ele fez para você essa ponte para que você pudesse chegar a Deus, e muitas vezes você mesmo põe barreira nesse caminho. Não adianta nada eu falar que Jesus Cristo é o caminho, é verdade e é vida, se quando eu estou trilhando esse caminho, eu coloco empecilho nesse caminho. Eu coloco dificuldade nesse caminho. E aí muitas das vezes eu vou querer culpar a Satanás, vou querer culpar a outra pessoa, vou querer culpar um amigo, vou querer culpar não sei quem, quando na verdade o culpado sou eu. Por quê? Porque eu ponho empecilho naquilo que Jesus Cristo já tirou. Naquilo que a cruz do Calvário já tirou. Então esse véu que impedia você de ver, que impedia você de enxergar a face do teu noivo, de enxergar a face do Senhor, ele já não existe mais na sua vida, irmão. Então não tem por que você ter tanta dificuldade para falar com o Pai. E melhor ainda, ele está com os seus ouvidos o tempo todo para poder te ouvir. Para poder te ouvir. Eu não preciso, muitas das vezes, como muitas pessoas às vezes precisam, isso já é da ciência do homem, de psicólogo. O maior psicólogo que nós podemos ter é Jesus Cristo, irmão. O maior psicólogo que nós podemos ter é o Espírito Santo. Que eu não preciso me locomover, eu não preciso sair da minha casa para poder ir para uma consulta. Ali mesmo onde eu estou, o que eu estiver fazendo no meu trabalho, estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa dentro de casa, dentro do ônibus, em qualquer lugar, você não precisa marcar a consulta com ele. Você não precisa ir no escritório para você marcar uma consulta daqui a um mês, daqui a 2 meses com algum médico, com um psicólogo. Você não precisa disso. Se você quiser, você marca essa consulta agora e você vai ser atendido agora. Porque Deus, ele está 24 horas pronto para poder te ouvir, irmão. Esse véu ele não existe mais na igreja. Olha o que ele diz. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele limpou o caminho para você. Ele limpou o que te impedia de chegar a Ele. Ele destruiu todas as obras de Satanás que prevalecia sobre a sua vida. Ele destruiu tudo aquilo que te fazia cativo. E ao cativeiro. Destruiu. E lá, nesse momento, você tem liberdade. Fale com o teu Deus, irmão. Senhor, você tem liberdade. O Senhor tem liberdade comigo. O Senhor pode falar comigo. Como eu posso falar contigo? Porque há intimidade, há liberdade. Não é assim muitas vezes? Ou pelo menos era para ser, né, irmão? Era para ser assim. Você tem liberdade, assim como uma esposa tem liberdade para falar com o esposo, e o esposo tem liberdade para falar com a esposa. E ambos têm condições um de ouvir ao outro. É a mesma coisa com Deus. Deus tem condições de te ouvir. Assim como você está ouvindo Ele nesse momento, Ele tem condições de te ouvir também, irmão. Porque Ele te dá liberdade.
te dá liberdade para você falar, te dá liberdade para você chorar aos pés dele, te dá liberdade para você se derramar aos pés dele, te dá liberdade para que você entre na presença dele. Ele te dá liberdade, olha o que ele diz. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Nessa liberdade que Ele te deu, Ele diz aqui para você, refletindo como um espelho. Essa foi a liberdade que Ele te deu. A liberdade que Ele te deu foi de fazer você a imagem e semelhança dele. O homem que se corrompeu nessa situação. O homem que se corrompeu em meio a esse trajeto. Mas a igreja ela não precisa se corromper. A igreja ela não precisa entrar nesse bololô que muitas vezes o mundo vive, que o homem vive. A igreja ela precisa se envolver sim, aqui ó, com a liberdade que Deus te deu. Refletindo como um espelho a face do Senhor, que Ele diz, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui está a palavra-chave para a igreja. Como pelo Espírito do Senhor. Ali Ele há liberdade. Ali Ele pode se comunicar. Só que o que falta para mim muitas das vezes, irmão, é quando está escrito no começo do versículo 16. Mas quando se converter. É necessário haver conversão para que a igreja possa ter essa liberdade, irmão. É necessário você ter conversão para que você possa estar presente. Sabe como é o exemplo que nós podemos ver isso? Pedro. Quando Jesus pega e fala para Pedro, quando tu te converteres. Sabe onde aconteceu a conversão de Pedro? Quando houve a descida do Espírito Santo. Por quê? Ali houve liberdade do Espírito falar tranquilamente com ele. Quando desceu o Espírito Santo sobre ele, ali prova para mim que ali o Espírito Santo ele tinha liberdade com ele para falar a qualquer momento. Irmão, mas Deus não falou com Pedro antes? Falou. Assim como você pode falar com qualquer pessoa que você vê na rua, qualquer pessoa que você vê, você pode falar, não pode? Só que a liberdade é totalmente diferente. A liberdade, ela te leva à intimidade. A liberdade, ela te leva muitas vezes a cobrar. A liberdade muitas vezes te leva a você falar, a você instruir, a você falar, a você dar conselho, a você falar, ó, você tem que fazer desse jeito, fazer daquela maneira. É ou não é verdade? Quando você opta por você não falar com uma outra pessoa aquilo que você está vendo, o que muitas vezes a gente fala? Eu não tenho tanta liberdade com aquela pessoa. Eu não tenho tanta intimidade com aquela pessoa para falar tal coisa. Só que isso não impede de você falar com ela. Impede? Não impede. Assim como era, muitas vezes, com os discípulos. O Espírito Santo falava com os discípulos, Jesus falava com os discípulos, assim como fala contigo, como tem falado contigo. Só que a liberdade é completamente diferente. A liberdade, ela te causa intimidade. A liberdade, ela faz com que o Senhor fale com você, te cobre, te mostre o caminho e você não fique revoltado com Ele por causa disso. A liberdade te mostra que você se derrama aos pés do Senhor, fale as fraquezas, fale muitas vezes os pecados que você tem contra Ele. E Ele perdoa você. E Ele te instrui. Em vez de Ele te condenar, Ele te salva. Em vez de Ele falar mal de você, Ele fala o que você tem que fazer de correto. Isso é liberdade. Isso é liberdade. De você poder falar qualquer coisa com a outra pessoa. Mas nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Espírito Santo, irmão. Você tem liberdade de você falar de todas as áreas da sua vida para com Deus. Você tem. Se você não tem, irmão, isso no seu coração hoje, faça adquirir. Porque para Deus isso é importante, porque se não fosse importante, Ele não estaria falando com você hoje sobre isso. Então é importante para Deus, Ele enxerga que é algo importante, é algo crucial para a igreja, que tem muitas vezes faltado. Infelizmente, às vezes tem faltado isso para a igreja, essa liberdade, essa intimidade para falar
que muitas pessoas às vezes não tinham. Abra sua Bíblia rapidinho aí, irmão. Êxodo. Vou esperar mais um pouquinho. Êxodo capítulo 20. Êxodo está logo no comecinho, irmão. Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Nós vamos numa situação aqui, irmão, muito importante. O povo de Israel já estava no deserto. Ele já estava no deserto, o povo de Israel. Eles já estavam lá no deserto. Só que houve uma oportunidade, irmão. Nós vemos, né? Nós vemos sempre que Deus, ele sempre falava com os profetas, né? Ele sempre falava com pessoas específicas para poder dizer uma coisa, como nós vemos, o profeta Samuel, o profeta Natan, nós vemos Elias, nós vemos essas pessoas que são destacadas no Velho Testamento. São pessoas que tinham condições de ouvir a palavra, algo que Deus falava. Como Moisés aqui. Moisés ia e falava com Deus. Só que Deus, ele quis falar diretamente com o povo. Ele estava ali, junto com o povo de Israel, no meio do deserto. Ele pega e fala com o povo diretamente. Só que o grande problema, o povo ele não recebeu muito bem a palavra. Olha o que ele diz. Êxodo capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina. E o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco. E ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temas, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Olha só, irmão, a situação que aconteceu. Quando Deus ele tentou se aproximar do povo de Israel, como hoje Jesus Cristo ele fez a principal aproximação para cada um de nós, que foi a cruz do Calvário, mas o Espírito Santo hoje para você, ele tenta sempre se aproximar para com você, e muitas vezes nós estamos agindo como se fosse o povo de Israel, né? Deus ele quis me levar aqui para poder nós entendermos que essa liberdade que ele deu não é para nós agirmos igual isso daqui. Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta um dia diante de Deus, você está fazendo como o povo de Israel, você está se afastando de Deus. Eu não posso me afastar de Deus. Olha isso aqui, o povo teve medo. O povo teve medo da voz de Deus. E hoje tem cristão que muitas vezes tem medo de ouvir Deus falando. Sente medo, muitas vezes não acredita, duvida. Será que foi mesmo que Deus me falou? Será que foi Deus mesmo que me deu essa promessa? Será que foi Deus mesmo que fez isso por mim? Tem cristão hoje que faz isso, sente medo de ouvir a voz de Deus, irmão. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Só que hoje, para cada um de nós, irmão, é melhor ainda, porque nós estamos hoje pela graça. Essa liberdade, Deus ele tentou com aquele povo, mas mostra para cada um de nós aqui que foi um povo que não quis. Ele preferiu que Moisés falasse com eles do que o próprio Deus. Só que Deus ele acabou com isso. Ele deu um basta nisso. Não teria como ter uma comunicação direta dessa maneira. Deu várias vezes errado. Como nós vemos no Velho Testamento, dá errado.
vocação que Deus tem para cada um de nós é forte. Não é para qualquer um. É por isso que lá em 2 Coríntios, por isso que Deus me levou lá, para que você possa entender que quando se converter, quando você se converter, você consegue ouvir a voz de Deus. Quando você se converter, você consegue ouvir a voz de Deus, entender, compreender e fazer. Quando você se converter, você consegue falar com Deus. Quando nós nos convertemos, nós conseguimos ter essa liberdade com Deus. Deus, ele deu o primeiro passo ali. Mas o povo de Israel não deu o segundo passo. É o que muitas vezes nós temos feito. Deus, ele está sempre tentando, todo dia. Todo dia. Não foi o que foi falado? Entendeu? Entendeu? Deus, ele te desperta para você falar com ele. Na madrugada. Quando você está indo para o seu trabalho. E veja, muitas vezes nós ficamos dormindo, nós podemos falar com Deus, nem que seja para agradecer pelo dia que Ele te deu. Tem que pelo menos agradecer pelo dia que Ele te deu. Que você está com vida. De você ter condições de você ir e vir do seu trabalho com tranquilidade. A quantidade de vezes que Ele te livrou, te guardou de tanto mal aí fora. Mas eu faço igual o povo de Israel. Eu me afasto. Eu me escondo. Olha aqui. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina. E o monte fumegando. E o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Muitas vezes eu tenho feito isso. Quando a pregação, muitas vezes, é muito difícil de se ouvir, é muito árdua de se ouvir. Você faz muitas vezes como o povo de Israel. Você pôs-se de longe. Esse pôs-se de longe é quando eu me afasto. Eu não tenho mais condições de ir. Eu tenho dificuldade de bater uma palma. Eu tenho dificuldade de cantar louvores. Eu tenho dificuldade de louvar a Deus. Eu tenho dificuldade de agradecer a Deus. Eu tenho dificuldade de fazer tudo para Deus. Por quê? Porque eu me afasto. Eu escuto a voz de Deus, eu me afasto. Como que você vai falar com Deus? Como que você vai dar essa liberdade para com Ele se você não consegue ouvir a Ele? Como? Aqui nesse momento não houve liberdade. Deus, Ele tentou. Mas não houve liberdade. É muitas vezes, sabe por quê? Olha o que Ele diz. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco. Foi o próprio povo que falou isso. Fale você. Por quê? Ele deu mais importância a quem é o homem do que a Deus. É como muitas vezes nós fazemos. Deus, Ele te fala uma coisa. Alain, faça de tal jeito. Faça dessa maneira. Eu estou te dizendo que é assim. Aí vem alguém de fora e fala: não, você pode fazer de uma tal maneira. Faz de um tal jeito. Por quê? É o homem que está falando, não é Deus que está falando. Faça de um outro jeito. Aí você vai lá e faz. É como muitas vezes você faz. Você dá mais ouvido ao que o homem diz. Você dá mais ouvido ao que o terapeuta diz. Você dá mais ouvido ao que o psicólogo diz. Você dá mais ouvido ao que as pessoas dizem, a pessoa amigo diz, a sua mãe, seu pai, seu filho diz, do que é Deus. Mas Ele está demonstrando para mim aqui que há liberdade. A liberdade para você falar, a liberdade para você ouvir, a liberdade para você entrar e sair. A liberdade. Você não está preso. Você não está em cárcere. Você não vai só tomar banho de sol igual é os presos. Você não faz isso. Você vai e vem. E Deus está contigo. Olha o que Ele diz. Não temais, e disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não peques. Esse é o grande problema muitas vezes. O grande problema
crônico da igreja. Para que não peques. Porque Deus está te alertando. Deus está te avisando. Deus está te encaminhando. Ele caminha para você. E muitas vezes você não escuta. Não escuta. Como muitas vezes você não fala. Por quê? Porque não é liberdade. Mas a diferença de Deus é que Deus está sempre tentando com você. Deus está sempre tentando, porque senão Ele não teria feito a obra da cruz do Calvário. Sempre tentando. O Espírito Santo sempre tentando se aproximar com você. E você, se afasta. Se afasta. E daqui a um momento você nem escuta mais. E aí é onde você vê muitas pessoas perdidas. Pessoas que estavam dentro da igreja, cantavam, louvavam, pregavam. E você vê fazendo coisas horríveis. Por quê? Porque se afastou da presença de Deus. Eu não posso fazer isso. E um grande problema, que ele está querendo dizer aqui, para que escute o quê? Para que você tenha temor. Olha bem, que ele fala que é o quê? Para que você tenha temor, não é para você ter medo. O povo ele teve medo. Temor é diferente de medo. Temor é você saber que aquilo que você está fazendo que é certo ou não é errado para aquela pessoa. Você sabe ou não sabe? Quando você era pequeno, você fazia coisa errada. Você tinha o quê? Eu tinha medo do meu pai. Eu tinha temor do meu pai. Meu pai me dava medo. Ele me dava medo. Eu tenho que dizer. As palavras, às vezes, que ele falava comigo, me davam medo. Só que as palavras que Deus ele fala para cada um de nós, não é para te dar medo. Pode ser porque você tenha temor. Sabe por quê? Porque se ele deixar você vai pecar. Você vai errar. Você vai falhar. Você não vai seguir. Não vai. Você não seguia antes. Ele estava o tempo todo chamando. O irmão contou esse dia que ele estava com 50 e poucos anos que ele foi aceitar Jesus. Olha quanto tempo que Deus estava chamando ele. Olha quanto tempo que Deus estava te chamando. Você não escutava. Por quê? Porque Deus fez todos nós para estar na presença dele. Ele não te fez para você se perder no mundo. Ele não te fez para você andar com o mundo. Ele te fez para você andar na presença dele. A diferença é quem demora a ouvir. Mas se preocupa não, que depois melhorou. Depois o meu pai, eu passei a ser só temor. Hoje eu converso com ele, eu falo com ele sobre vários assuntos. Por quê? E ele fala comigo, porque eu tenho liberdade com ele. Só que eu não confundo liberdade com ousadia, irmão. Que é isso? Olha o que tu fala pro teu pai. Não podemos fazer isso. Olha o que ele diz. 20. Para que não pequeis. E o povo, 21. E o povo estava em pé de longe. Olha, em pé de longe, estava com medo. Estava desesperado em ouvir a voz de Deus. O povo que se diz de Deus, que eles enchiam a boca para poder dizer: nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O povo de Israel é o povo de Deus. Estavam com medo da voz de Deus. Estavam com medo de Deus. Olha o que ele diz. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então você para analisar que Moisés se chegou porque Moisés ele deu liberdade por Deus. Como você vê os profetas dando liberdade. Só que Deus ele resolveu, acabou com isso. Não quero um aqui, um ali, um ali. Não, eu quero todos. Aí veio Jesus Cristo, que trouxe para cada um de nós liberdade. Trouxe essa liberdade para você. Trouxe para você. Olha o que diz aqui, ó. Rapidinho para nós terminarmos. João. Pertinho de que a irmã Carol hoje pregou. Pertinho, olha aqui. João 11. João 11, 42. Olha isso aqui que Jesus fala, irmão. João 11, 42.
Diz assim: eu bem sei que sempre. Tem alguém comigo? Versículo 42, João 11:42. Eu bem sei que sempre me. Será que você pode dizer hoje isso para Deus? Senhor, bem sei que me ouves. Será que Deus hoje pode dizer hoje isso para você? Alain, bem sei que me ouves. Será que eu posso dizer isso? Porque Jesus ele falou com uma total propriedade. Ali você enxerga e você vê que Jesus, ele tinha completa intimidade com Deus. Ele tinha completa sintonia com Deus. Ele sei o que falta muitas vezes para nós. Olha o que ele diz: eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Se você hoje não tem condições de dizer isso, Senhor, bem sei que me ouves, passe a ter isso no seu coração. Porque para Deus isso é muito importante. É muito importante tanto você dizer isso aqui, bem sei que me ouves, como Deus dizer para você: filho, estou aqui para falar contigo hoje, porque eu sei que você me escuta. Filho, eu estou aqui para falar com você hoje tal coisa, porque eu sei que tu me escuta. Assim como você, pai, eu estou aqui para poder me derramar diante de ti. Eu estou aqui para poder jogar, muitas das vezes, a angústia que eu estou sentindo, os problemas que eu estou sentindo diante de ti, porque eu sei que tu me escuta. Eu sei que tu está me ouvindo. Falta essa posição da igreja. Quando você for orar, você fale com Deus: Deus, eu sei, Espírito Santo, eu sei que tu está me escutando. Eu quero que me escute nesse momento. Quero que preste atenção nas minhas palavras. Fale com Deus. Deixe Ele falar com você também. Porque no relacionamento entre você e Deus há liberdade. Essa comunicação é muito importante. Você hoje tem que ter essa condição. Se você hoje não tem, passe a ter. A partir desse momento, passe a ter essa mesma intimidade, essa propriedade que Jesus pega e fala: Pai, bem sei que me ouves. Sabe por quê? Ali tem oração. Ali tem comunicação. Assim como Deus está falando contigo hoje, está falando contigo agora. Daqui a um tempo, fale com Ele também. Que Ele vai te escutar. Porque Ele é o nosso Deus. Amém, irmão? Amém. Fique com essa palavra. Uma linda salva de palmas.